O que é o futebol brasileiro e por que temos mais a aprender com Neymar do que com Guardiola? Então, já que a gente está em período de Copa do Mundo, eu me vi voltando a um texto que eu escrevi há certo tempo atrás, já há alguns anos, em que eu forneço a minha própria definição de futebol brasileiro. Eu queria dividir ela com vocês para, quem sabe, suscitar aí uma reflexão sobre o caminho do nosso futebol. O texto se chama O Espaço Holandês e o Espaço Brasileiro. Foi o primeiro texto publicado na revista Unamuno e, inclusive, meio que o motivo de eu ter criado a revista. Nele, eu começo fazendo uma comparação entre o futebol holandês e a arte holandesa e a arquitetura holandesa, e depois eu tento fazer o mesmo com o nosso futebol. A ideia me veio quando eu li um livro brilhante do David Wiener sobre a seleção holandesa de 74, o famoso carrossel holandês, em que ele propõe uma analogia entre a concepção espacial da seleção holandesa, de Cruyff e Michels, e uma maneira tipicamente holandesa de conceber o espaço, também testemunhada na arquitetura, principalmente em Amsterdã, que é uma cidade planejada, e na pintura holandesa, nos grandes quadros dos mestres flamencos, como Ceredam, Vermeer, Bruegel, Van Eyck, etc. E já peço desculpa aí se eu estiver errando alguma pronúncia. A lógica por trás da seleção de 74, o carrossel holandês, é até que simples. O time que possui controle sobre a posse de bola e o espaço, não necessariamente aquele que tem os melhores jogadores, é quem ganha o jogo. O talento do craque adversário será até dispensável caso ele não encontre tempo para exercê-lo. Sem a bola, lembra Cruyff, não se pode vencer. Assim, Rinus Michels entende que o campo de futebol inteiro deve ser aproveitado. Os jogadores então devem se dividir em setores bem estruturados e a bola deve ir até eles caminhando num sistema de tic-tac organizado, daí inclusive que vem o famoso tic-tac espanhol de 2010, que aplicava o mesmo princípio. Os setores do campo bem divididos, o jogo então pode caminhar num ritmo racional, cartesiano, em que os jogadores esperam pela bola no seu lugar e não a procuram, encurtando o campo em torno da zona da bola. O futebol holandês então não se submete ao que nós chamamos de zona da bola, mas pelo espaço do campo como um todo. Quando o time está sem a posse de bola, o mesmo princípio é aplicado, só que ao contrário. O campo deverá ser curto para o adversário, deverá ser pequeno, deverá ser encurtado. Então, aí a gente tem aquelas imagens dos jogadores holandeses correndo quase que num mutirão atrás da bola, encurtando, pressionando o jogo, tornando ele mais confuso, mais apreensivo. Tudo aquilo que o time não quer quando ele tem a posse de bola. Os jogadores, então, são como que peças de um jogo de xadrez. Mais importa a função e o espaço que eles ocupam do que a qualidade individual de um jogador específico. A bola deve caminhar por todos os pés, todos eles são importantes, inclusive o goleiro. Não existe um grande protagonista, não existe aquele craque onde todos os lances devem desaguar. Todos os jogadores são importantes porque o que importa, na verdade, é o setor e a função que eles ocupam. Inclusive, eles podem ser intercambiáveis entre si, contanto que eles não deixem um espaço vago. Os jogadores devem agir com calma, prudência e razão, sem arroubos de inspiração, sem grandes momentos de comoção, sem desproporcionalidade entre os setores e as funções, e sem que uma parte do campo seja mais conturbada do que outra. Quem não tem espaço, não tem tempo para pensar. E o futebol praticado por Michels e Cruyff é uma arte racional, é uma arte cartesiana. O que o David Wiener sugere é que o mesmo princípio pode ser observado nas pinturas holandesas e até na arquitetura. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer quadro de Van Eyck ou de Bruegel, por exemplo, talvez o melhor exemplo disso, a gente vai ver muito claro que o quadro inteiro é aproveitado e que também não temos um tema sobressalente ou um grande ponto central aonde nossa atenção deve se deter. O contemplador deve prestar atenção na tela por inteiro. Assim, quando a gente vê, por exemplo, o quadro do Caminho da Crucificação, de Bruegel, ou A Queda de Ícaro, a gente vai estar diante de um vasto cenário com vários personagens, várias coisas acontecendo em simultâneo, e nenhuma delas parece chamar mais atenção do que outra. Num quadro onde o tema deveria ser a crucificação de Cristo, a gente só encontra uma cruz muito discreta no canto depois de ter passado um bom tempo olhando a tela inteira. Na Queda de Ícaro, talvez o melhor exemplo disso, que inclusive virou tema para um grande poema do Alden, o Museu de Belas Artes, a gente vê uma tela onde a vida acontece, tem uma carroça sendo puxada de um lado, navios ao horizonte, e bem discreto, num canto da tela, a gente vê duas pernas afundadas no oceano, que são as pernas de Ícaro que acabou de cair. O sofrimento, o protagonismo, a cena, tudo se dissolve se comparado à vastidão do espaço e à indiferença da natureza. Ninguém é mais importante do que ninguém.
E é mais ou menos isso o que nos ensinam os grandes mestres holandeses. Quando vemos então qualquer pintura de Van Eyck, por exemplo, o que notamos é que cada canto do quadro, cada centímetro é rigorosamente aproveitado. Um reflexo, uma janela, tudo vai apontar para um horizonte meticulosamente pintado, ilustrado e detalhado. Não existe um canto mais importante do que outro. Em tudo, o pintor gastou sua dedicação máxima. Um grande exemplo disso, já na pintura moderna, é o próprio Mondrian, cujas telas são basicamente quadros sobrepostos em rigor e proporção. De modo que, por exemplo, se a gente tem um quadro vermelho e pequeno, ele não vai chamar mais atenção que um quadro amarelo maior que está do lado dele. O próprio espaço e a proporção são os temas da arte Mondrian. Não existem figuras humanas, não existe comoção, o que ele inclusive considerava um defeito na arte. Assim como nos quadros de Bruegel, a tela não depende de nenhuma figura sobressalente, o time de futebol do Ajax ou da seleção de 74 não depende de um craque. Todos os setores são igualmente importantes. O campo de futebol é o quadro de Cruyff. A bola é o olhar do observador que transita de ponto a ponto pela tela de grama, sempre encontrando um pé disposto a acomodá-la, livre e calmamente. O povo holandês, ressalta o David Wiener, sempre teve fascínio pela figura do arquiteto, pela mente responsável por delegar espaço e funções. O grande mestre do espaço no século XX, porém, não era Mondrian, mas um jogador de futebol chamado Johan Cruyff, o Pitágoras de chuteiras, que era como um arquiteto em campo e para sempre mudou a história do futebol e como nós entendemos o jogo. Bem, mas se o futebol holandês reflete uma maneira tipicamente holandesa de ver o espaço e a paisagem, também refletida na arte, na pintura, na literatura daquele país, o que nos diz o nosso futebol sobre nós mesmos? O que o futebol brasileiro pode ensinar sobre a alma brasileira? É isso o que eu tentei responder nesse texto e o que eu vou repetir para vocês agora. E eu já adianto que nós não poderíamos estar mais diferentes do povo holandês nesse sentido. Apesar da vastidão continental do país, o horizonte brasileiro é mais estreito, mais atribulado que o holandês. O nosso jogador de futebol normalmente cresceu em favelas, jogando bola na rua, em ruas de pedra, com calçadas altas, jogando com jogadores mais velhos, onde ele normalmente se encontrava sem espaço, acuado, apertado, e tendo então que dar um jeito de sair dali com inventividade e criatividade. O nosso campo de futebol nunca será aproveitado por inteiro e, pelo contrário do que propunha Cruyff e Mitchells, o brasileiro tende, desde sempre, a encurtar o campo, a transformá-lo, inclusive, numa quadra de futsal. O futebol brasileiro ele se mede pela zona da bola, ele encurta o campo, ele reúne os jogadores de talento perto da bola, ele cria um momento de tensão, ele procura um clímax, e ele procura, inclusive, levar o jogador adversário a um momento de tal atribulação que somente ele, o craque, que já desde a infância esteve acostumado a esse tipo de tensão, a esse tipo de aperto, saberá encontrar uma saída. Enquanto o futebol holandês prioriza um espaço vasto, passes longos, precisos, e a calma e a prudência, o nosso jogador ele entende futebol de outra forma. Ele aprendeu a jogar futebol, ele aprendeu a amar o futebol jogando em ruas estreitas, entre calçadas altas, com a bola ricocheteando na calçada, onde ele tinha que dar um jeito de passar por adversários por vezes mais velhos do que ele e encontrar aquele gol de 1 metro feito com 2 chinelas havaianas. O nosso jogador ele aprendeu a jogar futebol assim, e só depois ele foi para o campo. E por isso, o craque brasileiro já se acostumou desde cedo à situação que Cruyff e Mitchell julgavam tão adversa. Eles preferem o campo encurtado, eles preferem o espaço desproporcional, eles preferem jogar em torno da zona da bola. E isso não é errado, nem incorreto, é apenas a nossa maneira de entender o jogo, e é uma maneira que historicamente se provou muito vencedora. Os jogadores brasileiros se organizam a partir da bola, e não do jogo posicional, e não do setor e da posição. E dentro da zona da bola, dentro dessa quadra de futsal que eles delimitam, em meio ao campo, todas as regras são confusas, tudo é invertido, tudo é caótico, e só o jogador brasileiro, só o jogador de talento, só o jogador criativo consegue fazer alguma coisa ali. E por isso, se o futebol holandês, que preza pela organização dos espaços, é uma arte racional, cartesiana, clássica, o futebol brasileiro, que concentra toda a sua atenção em volta da zona da bola, é uma arte barroca. Assim como na pintura de um Caravaggio, a zona de luz é a única coisa que interessa e todo o resto é negro, escuro, no futebol brasileiro, a zona da bola é aquela lamparina acesa em meio à noite escura. É tudo o que nos interessa e todo o resto é escuro e todo o resto não importa. A virtude distintiva da arte barroca, da literatura barroca, é a agudeza, a capacidade de conectar conceitos aparentemente contraditórios, imagens antagônicas. O artista barroco ele toma um caminho inusitado para chegar à verdade. Chega-se à luz pela sombra, à graça pelo pecado. E o jogador brasileiro chega ao gol por entre 3 adversários. Ele toma o caminho que ninguém previu. Ele toma o caminho que todo mundo julga como mais difícil ou como impossível.
E ele faz isso parecer fácil. Ninguém consegue planejar os passos de um Garrincha, ninguém consegue prevê-lo, nem o técnico do próprio time, e por isso mesmo nem o técnico do time adversário, nem os jogadores adversários. Ele vai escolher um caminho que só ele consegue trilhar, e por isso ele vai ser vitorioso. Assim, a nossa apreciação do futebol também obedece a esse princípio. O que nos dá gosto de ver quando assistimos futebol não é o plano executado perfeitamente, mas justamente a reviravolta, o caminho inusitado, o obstáculo vencido. A narrativa. Nós assistimos futebol porque gostamos de ver as coisas saindo do plano. O nosso futebol ele não é um jogo de xadrez, como propunha Cruyff e Michels, mas justamente um teatro. Um teatro humano, trágico, cômico, que terá vilões, terá heróis, terá profecias descumpridas, terá um coro que é a torcida. Terá tudo isso, porque é isso que nos dá gosto de ver quando assistimos futebol. Para nós é impossível dissociar futebol de emoção, e assim também é para os nossos jogadores. Tem aqui uma citação de Nelson Rodrigues que eu acho exemplar nesse sentido. O inglês apenas joga futebol, ao passo que o brasileiro vive cada lance e sofre cada bola na carne e na alma. Djalma Santos põe no seu arremesso lateral toda a paixão de um Cristo negro. E mesmo fora do futebol, o europeu faz uma imitação da vida, enquanto que o brasileiro vive de verdade e ferozmente. Ninguém compreenderá que foi a nossa qualidade humana que nos deu esta Copa tão alta, tão erguida, de fronte de ouro. E mais, foi o mistério de nossos botecos e a graça de nossas esquinas, e o soluço de nossos cachaças e a euforia de nossos cafajestes. As próprias imagens de Nelson Rodrigues, que consegue fazer metáforas como um anjo das pernas tortas para descrever Garrincha, que consegue comparar Pelé a Homero, Dante, Michelangelo, que fala aqui mesmo de um Cristo negro, são metáforas barrocas, agudas, são quase que contradições, são misturas que uma imaginação clássica jamais conseguiria prever. E o barroco de Ouro Preto, o barroco de Aleijadinho, o barroco da literatura brasileira, é também o barroco do nosso futebol. É como nós entendemos o jogo, é como nós vemos o mundo, é como nós narramos a história dos nossos craques, dos nossos heróis, com contradições, com reviravoltas, com redenções, com quedas, com glória. O nosso futebol, o jeito que nós jogamos o jogo, o jeito que nós o pensamos, o jeito que nós o amamos, tudo isso está calcado na arte barroca. E isso não é ruim, pelo contrário, é tudo que nós temos. É a nossa melhor arma e a nossa glória. Foi essa maneira de pensar que criou gênios como Euclides da Cunha, como Aleijadinho e Pelé. Ainda em 1939, antes de Pelé, antes da Copa do Mundo, antes da popularidade absurda do futebol, o Gilberto Freire já comparava o futebol dionisíaco brasileiro ao futebol apolíneo dos europeus. Vejam que curioso. Uma arte que não se abandona nunca à disciplina do método científico, mas procura reunir ao suficiente de combinação de esforços e de efeitos em massa a liberdade para a variação, para o floreio, para o improviso. Até mesmo a liberdade para a ostentação ou para a exibição do talento individual, num jogo de que os europeus têm procurado eliminar quase todo o floreio artístico, quase toda a variação individual, quase toda a espontaneidade pessoal, para acentuar a beleza dos efeitos geométricos e a pureza da técnica científica. Quando nós perdemos o futebol brasileiro, quando nós deixamos de saber apreciá-lo nesses termos, a gente já deixou de ser um pouco brasileiro também. A gente está rejeitando também a nossa própria cultura, a beleza da nossa literatura, da nossa pintura, da nossa arte, da nossa arquitetura, de tudo que nós temos de melhor até aqui. Há já certo tempo atrás, os preceitos de Cruyff e Michels ganharam uma espécie de supremacia nas discussões táticas sobre futebol. Pep Guardiola, o grande discípulo de Cruyff, é considerado por muitos o maior técnico de todos os tempos, e a maneira como ele interpreta o futebol, o guardiolismo, parece ter se tornado a única maneira legítima de pensar o jogo. Sobretudo quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo de 2010, aplicando os preceitos do guardiolismo, do tic-tac, do jogo posicional, é como se tivesse ficado muito claro para o mundo todo, mas especialmente aqui para o Brasil, que o jogo havia mudado, que o futebol agora era uma ciência exata e que nós precisaríamos nos atualizar, nos reinventar à luz desse novo futebol. A mídia, os jornalistas, os comentaristas, todos repetiam num grande consenso a verdade absoluta de que o futebol moderno era muito mais tático, muito mais avançado e que nós não poderíamos mais concorrer com a Europa caso nos apegássemos à nossa maneira brasileira de ver o jogo, que agora era claramente antiquada e já não servia. Além disso, o Santos do Neymar, que à época era de longe o melhor time da América Latina, havia sido completamente dominado pelo Barcelona do Guardiola, deixando claro que o Brasil havia perdido a corrida tática e que o talento individual apenas não iria nos levar muito longe. Antes do jogo, numa entrevista de imprensa, perguntaram ao Guardiola se ele tinha medo do Neymar e ele respondeu que o Neymar sequer iria pegar na bola.
E assim aconteceu. Fomos ensinados, então, de que o time não pode depender de um craque. O técnico é mais importante do que os jogadores, que o sistema tático deve ser imposto à revelia das disposições individuais dos atletas. Aliás, a gente passou até a olhar com maus olhos os atletas muito talentosos, muito indisciplinados, que insistiam em tentar resolver o jogo da sua própria maneira. Em 2012, o Tite conseguiu ganhar o Mundial de Clubes pelo Corinthians em cima do Chelsea, jogando com um time inferior e praticando uma espécie de antifutebol. A opção ficou clara. Não mais acreditávamos que seríamos capazes de ganhar dos times europeus com o melhor futebol, mas talvez com a estratégia mais eficiente. O Tite, então, foi visto naquela geração, naquele período, como o rosto da renovação no futebol brasileiro. Ele dava entrevistas falando um linguajar técnico, científico, esotérico, que nem ele mesmo provavelmente compreendia, mas que parecia trazer a solução necessária após o vexame do 7-1. O resultado, porém, foi bem diferente disso. Uma seleção estranha, que não possuía qualquer apelo ao público, onde os atacantes jogavam separados, sem espaço para tabelas ou infiltrações, e a maior parte dos lances perigosos eram feitos à base de cruzamentos e cabeceios. O nosso maior craque, Neymar, era usado quase que como uma isca para atrair a marcação, em vez de investir contra o ataque e fazer aquilo que seu gênio lhe permitia. Aliás, jogando quase sempre isolado, ele não encontrava muitos jogadores com quem tabelar e acabava tendo que segurar a bola por muito tempo, se expondo então a um número desnecessário de faltas e entradas. Mas de alguma forma, entre os comentaristas esportivos, a Neymar dependência era justamente o grande problema daquela seleção. Enquanto para a maioria dos nossos ex-jogadores, de outras gerações, como Romário, por exemplo, o grande problema da seleção era justamente que ela não jogava para o craque. Por ironia do destino, justamente nesse período em que nenhum brasileiro parecia acreditar no futebol brasileiro, nós vimos nascer um dos maiores talentos individuais da nossa história, também lá por volta da Copa de 2010, para a qual ele também não foi convocado. Um jogador que parecia carregar sozinho contra tudo e contra todos, contra os adversários, juízes, mídia e até o técnico do próprio time, a força barroca do gênio criativo brasileiro. Neymar foi por isso uma espécie de vilão dessa geração, porque ele era uma pedra no sapato, um obstáculo de todo mundo que queria renovar o futebol brasileiro e transformá-lo em outra coisa. Enquanto o Tite queria o time separado, os jogadores distantes, isolados em setores, Neymar dava um jeito de espremer as pontas, de encontrar tabelas e de chamar para si a responsabilidade mesmo quando o próprio técnico já havia desistido. E justamente nesses momentos em que o técnico se via sem caminhos, o time se via meio que perdido, nas eliminatórias de Copa do Mundo, naquela final da Copa América, por exemplo, era que o time se comportava de alguma forma parecida com o que nós imaginamos ser o futebol brasileiro. O craque chamava uma responsabilidade absurda, motivava o time, que passava a jogar em sua função, mas já era tarde demais e não era o suficiente. Quando assistimos o segundo tempo de Brasil e Bélgica, na Copa de 2018, quando recordamos aquele gol milagroso que o Neymar achou tabelando com o Rodrigo, foram nesses minutos de desespero que o Brasil mais jogou como o Brasil, sob o comando do Tite. Não obstante, desde muito cedo, todos recusavam o Neymar como um sinal de retrocesso, como um remanescente de um futebol, de um Brasil livre, individualista, autêntico, de que queríamos nos livrar. Não me levem a mal, eu não estou aqui dizendo que eu não gosto de Cruyff ou que o guardiolismo não funciona. Eu admiro muito os dois grandes técnicos e jogadores. Eu só acho que a filosofia que eles representam e a maneira com que eles enxergam o futebol é diametralmente oposta à maneira com que nós aprendemos a amar o esporte e à maneira como nossos jogadores foram criados para jogá-lo. Simplesmente não é a nossa maneira de ver o mundo e não será a nossa maneira de jogar futebol. O nosso jogo é funcional, não posicional. Os nossos grandes técnicos do passado, como Tele Santana, que inclusive venceu o Barcelona de Johan Cruyff na final do Mundial, colocavam o sistema tático em segundo plano, após os jogadores, e adaptavam a estratégia às suas disposições individuais, porque sabiam que, no fundo, quem ganha o jogo são os jogadores, não o técnico. De todo modo, talvez faça parte da cultura brasileira que o nosso espírito livre, autêntico, individualista, tenha sempre de se contrapor ou de travar uma luta incessante contra um outro instinto, domesticador, coletivista, positivista, que tenta sempre refazê-lo à sua imagem e semelhança. De um lado, o nosso talento preguiçoso, do outro, o viralatismo que trocaria sem pensar duas vezes o talento de Pelé pela agilidade da Premier League. De um lado, Canudos, do outro, o governo central. De um lado, a criatividade de Neymar, do outro, o sistema positivista de Tite. Nossa reverência, porém, a nossa admiração, ao contrário daquela do bom povo holandês, não está atrelada à figura do arquiteto, do delegador de funções, mas antes ao gênio individual, insubmisso, que luta a sós com a própria força, do próprio jeito, contra o destino e contra o mundo.
No fim das contas, sempre que assistimos futebol, quando o desespero começa a bater, confiamos no jogador, não no técnico, que resolva o impasse e encontre a luz escassa em meio à noite escura. Dito isso, eu gosto muito do Carlo Ancelotti e acho que ele acredita no futebol brasileiro muito mais do que alguns dos nossos técnicos. Mas não será um treinador que vai nos salvar. Somente quando voltarmos a acreditar no talento, quando voltarmos a confiar nos nossos heróis barrocos, que justamente por serem barrocos são também homens de altos e baixos, de ambiguidades morais, de conturbações pessoais. Somente quando voltarmos a acreditar que o único craque é capaz de inverter o destino, é que teremos de volta o nosso futebol e que venceremos de novo uma Copa do Mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal, de comentar suas impressões, de discordar, de concordar, de me xingar, de me elogiar. Façam o que mandar o seu coração. É isso aí. Vai, Brasil. Vamos ganhar essa porra. Tamo junto.